também na morte, amor valia, de vós teremos Ave Maria, Imaculada, depois no céu, com alegria, nós cantaremos Ave Maria, Imaculada, Salve, lírio branco da Trindade. rosa brilhante que embeleza o céu. Salve, lírio branco da Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve, lírio branco da Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Maria. Saudai a Jesus por nós. Vocês conheciam já o senhor Arlindo? Vocês lembram dele? É. Ele foi bem no início da nossa história, bem lá, 20 anos atrás, já entrou, naquela época acompanhou Salvai Almas, né? A vida inteira dele, né? E ultimamente ele morou aqui em Tijucas, morava em Porto Belo no começo, né? Depois morou aqui em Tijucas e aqui ele faleceu. Aqui ele ia todo dia de manhã, no lar dos velhinhos ali, tem a Santa Missa às 7h30, e todos os dias de manhã ele servia a missa, ministro, né? Ele servia a missa ali, todo dia ali, depois fazia o trabalho de ministro também, por fora, né? Ele tinha 80 anos praticamente, né? Ainda trabalhava, ainda ligava, virava por aí, se preocupava com as pessoas, fazia aquilo tudo com tanto carinho, com tanto amor. Mas o que mais chamava a atenção da gente nele era a humildade. O rapaz era humilde, o homem era humilde mesmo. E ele falava sobre Deus, sobre Jesus com nós, conversava como se estivesse conversando com Jesus mesmo naquele momento, com Nossa Senhora. E ele contava aquilo que a gente aprendeu quando criança, quando ele aprendeu quando criança. Como hoje no carro uma senhora estava falando lá no meio, né? O paizinho dela ensinou uma oraçãozinha bonita daquela época. O senhor Arlindo também. E ele vivia aquilo que aprendeu desde criança, ele viveu a vida inteira dele, sabe? Aquelas orações que chamavam a atenção da gente também. Um dia, ele ia muitas vezes lá em casa também, conversar com a gente, a rezar com a gente, e a gente se encontrava aqui, na missa aqui em Tijucas, todo dia no lar ali, às 7h30. Um dia ele chegou lá em casa, e chorando assim, com ar muito de choro mesmo, né? E chorando mesmo. Eu pisei Jesus. Ele disse, Cláudio, eu pisei Jesus. Disse, como que o senhor pisou Jesus? Ele disse, hoje de manhã, ele disse, eu não me levantei para ir na missa. Me deu uma dor muito grande no corpo, e não tive coragem de ir à missa. Então eu não consegui hoje dar o Jesus para as pessoas que eu dava todo dia lá na igreja. Eu pisei Jesus. A responsabilidade, ele quase não podia mais ultimamente, ele estava muito doente, ele estava muito mais vezes no hospital, em casa, né? Muito doente. Então ele não precisava fazer esse trabalho, né? Já tinha outras pessoas que podiam fazer, e ele se sentia culpado, se sentia que tinha ofendido Jesus. E foi lá em casa conversar comigo para nós rezar junto, para com ele, junto dele, pedir esse perdão que não precisaria pedir para Jesus. Então, pequenas coisas ele chorava, pequenas coisas ele se incomodava com o que as pessoas aprontavam, mas nunca falou mal de ninguém, nunca colocou ninguém no fogo, nunca falou mal de um sacerdote. Sacerdote para ele era Jesus, não importava quem fosse,
e quantos sacerdotes passaram pela vida dele. Ele até escreveu num caderno e me deu o caderno, a vida dele. E quantos sacerdotes, em quantos lugares ele trabalhou para os sacerdotes, nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, ele trabalhou para os sacerdotes. E em quantos lugares desses, ele se deu mal. Ele se deu mal, né? Então, a vida dele foi uma vida, e sempre levando lambada. E justamente dos sacerdotes, justamente da igreja, ele levava lambada. Mas ele nunca deixou de seguir aquilo que ele acreditou, né? De Jesus acreditou. E uma das primeiras graças que aconteceu, que a gente conhece da vida dele, foi no seminário. Eu era seminarista, ele não. Ele era da chácara, trabalhava na chácara. Nós não podíamos, naquela época, nós não podíamos conhecer ninguém fora do seminário, né? Era só dentro do seminário. É outra coisa, era preso, nós ia ficar um ano inteiro lá dentro, né? Mas ele era o chacareiro lá. E a gente não conhecia, obviamente não, né? E um dia o padre pediu para os seminaristas todos lavarem as garrafas, os tonéis, né, para botar vinho dentro. Sabe aquelas garrafonas grandes, redondas, não sei o nome daquilo, né? Bombonas. Bombonas de vidro, né, irmã Hilário? Então, e para nós lavar tudo aquilo, nós levamos um tempão para lavar todas aquelas garrafas que já estavam anos e anos já lá no porão. Tivemos que lavar tudo. Por quê? Porque o chacareiro fez acontecer um milagre. O chacareiro foi lá nas parreiras de uvas, que já fazia anos que não produziam mais. Ele foi lá e fez produzir tanta uva e tanto vinho foi fabricado que os padres tiveram que distribuir vinhos também para outras paróquias, para outros lugares. Aquilo foi já uma graça, já desde aquela época. Com a humildade dele, do Arlindo, ele resolveu ir lá fazer ressuscitar aquele parreiral e fez acontecer essa graça. E outras pequenas coisas que aconteceu também na história dele, né? E veja que naquela época nós nem conhecíamos ele. Padre era o chacareiro. O chacareiro fez acontecer isso. E agora, depois de 40 anos que eu não estava mais no seminário, eu estava aqui em Porto Belo, a gente acabou encontrando o Arlindo, até através da Marlene, numa novena de família, né? Orações de casa em família, e a Marlene convidou, vamos lá também rezar na casa daquele senhor lá, e nós fomos lá na casa dele rezar, lá é que eu conheci seu Arlindo. E lá aconteceu a graça da Suelen, a menininha dele, cair do degrau lá em cima, cair para baixo. Diz o Arlindo que eu fui lá e coloquei e a menina ressuscitou, né? Na verdade foi ele que fez ressuscitar a menina. Ele atribuiu a mim, mas na verdade foi ele, né? Então ali, conversando, aí a gente se entendeu que ele trabalhou lá na chácara, que era o tal chacareiro daquela época lá, né? Só agora, depois de 40 anos, que ele foi conhecer quem era, né? E a vida dele foi assim, uma vida de sacrifício, uma vida de luta, sempre pobre, sempre trabalhou muito sobre as construções, aquela capelinha do Nossa lá, né? Foi ele que idealizou, que construiu, ajudou a construir a nossa casa, sempre pediu orientação dele, a casa, a igreja, a capela, orientação dele de como fazer, qual o ferro que devia usar, né? E assim por diante. Ele acompanhou sempre a nossa história. Depois, agora está ali, né? Esse, na verdade, a gente podia dizer que é o nosso amigo, o primeiro santo do nosso movimento Savaiamas, um dos primeiros, né, que começaram na nossa história. Por isso hoje a gente resolveu vir aqui, né? E hoje não tem a mensagem, tá? São Miguel já disse, não leva agenda. Não leva agenda porque não tem mensagem. Hoje não. Hoje era para falar um pouquinho sobre o seu Arlindo, né? E pensar muito nessa palavra, pisei Jesus. E quantas vezes a gente pisou e não se deu conta, né? E a gente nem se arrependeu, né? A gente pisa, mas não se arrepende. E ele, por causa de um atozinho que nem era culpa, ele não podia fazer, ele se arrependia, pedia perdão, né? Então vamos também nós, né, tentar, esses santos que nós temos no céu, pedir ajuda deles também para nós sermos firmes também, né?
do jeito dele, do jeito que ele foi, e fazer coisas boas acontecerem também. Amém? Amém. Vamos rezar o Santo Anjo, que ele gostava de rezar. Essas orações, que eram mais antigas também, né, das crianças, ele gostava de rezar, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Santo anjo da guarda, meu bom amiguinho, levai-me sempre no bom caminho. Meu Jesus, vem para mim, faça de mim uma boa criança. Meu coração é pequenino, cabe somente Jesus.